Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de Geografia aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Agora a nossa aula será para o 9º ano, tá? Aula 9. Pegue seus materiais para anotação. Tá? Lembrem de informar seu nome completo, sua turma, sua escola aqui nos comentários, tá? Lembrando que nossa aula hoje é uma aula de revisão para vocês realizarem a avaliação logo após a aula, tá? Prestem bem atenção em cada slide que vocês vão se dar muito bem na prova, tá certo? Então vamos lá. Antes de iniciar nossa revisão, vamos fazer a correção da atividade anterior, tá? Da aula 8. Tá? Vocês viram aí. Corrijam. Primeira questão. A Europa é um dos 6 continentes do planeta. Ela é considerada o berço da civilização ocidental e, ainda, detém um grande poderio político e econômico. Qual dos países abaixo não está localizado na Europa? Então, só pode ser a alternativa B, né? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos está na América. Segundo, quais são as 5 principais regiões da Europa? Alternativa certa, a letra D. Ó. Centro-Ocidental, Meridional, Oriental, Central e Setentrional. Tá? Prestem atenção. Terceira questão. O continente europeu está localizado predominantemente da faixa temperada do planeta. Mesmo assim, por meio da influência dos elementos e fatores climáticos, possui diferentes tipos de clima. Qual tipo climático não é encontrado na Europa? Então, é um clima que não está presente na Europa. É a alternativa A, o clima equatorial, tá? São países mais de clima quente, então não está predominante lá na Europa. Quarta questão. O território do continente europeu é considerado um prolongamento da Ásia, sendo comumente chamado de Eurásia. Essa característica territorial culminou em questões políticas e econômicas, assim como na divisão política dos países localizados entre os continentes. Quais são os 2 países que possuem seu território localizado na Europa e na Ásia, ao mesmo tempo? Então, a alternativa certa é a letra D. Turquia e Rússia. Tá? E o quinto, como o continente europeu é conhecido? Tá? Então, nós vamos responder aí como o Velho Mundo. Tá? A Europa, a Ásia e a África. Tá? A América é chamado Novo Mundo, né? Que vai ser conquistado bem depois. Então, feita a correção, vamos lá. Aula de revisão para a avaliação da 2ª unidade. Então, nós vamos tentar abordar um pouco desses conteúdos. Ó. Eurásia, os componentes físicos e naturais, as potências europeias, né, integração mundial. Ásia, regionalidades, transformações territoriais, movimentos de fronteiras. Europa, regionalidades, transformações, movimento de fronteiras, tensões e conflitos. Então, um pouco desses conteúdos para vocês realizarem a avaliação, tá? Então, vamos lá, fazer uma breve revisão do que vocês já viram. Eurásia, né? O que é Eurásia? Né? Nada mais é do que a junção dos continentes Europa e Ásia. Dá-se o nome de Eurásia, nessa gigante massa continental. Tá? Estão ligados, certo? A Europa e a Ásia. Possui condições físicas naturais bastante diversificadas, como relevo, clima, hidrografia, tá certo? Então aí nós temos um mapa mundo em planisfério, tá aberto para a gente observar todos os continentes, tá? Aí nós temos a Europa, a setinha e a Ásia. Naquela linhazinha pontilhada divide os 2 continentes, do lado Europa, do outro Ásia, tá? Juntos formam a Eurásia. Características físicas, ou seja, naturais, a localização e a extensão, né, desse grande continente. Ó. Então, veja, a extensão territorial da Eurásia é de 54.760.000 quilômetros quadrados.
A Eurásia está localizada, né, em todos os hemisférios, mas precisamente no norte, né, mais de 90%, parte ocidental, ali a parte da Europa, tá vendo ali, do lado esquerdo, e a parte oriental do globo, né, a parte à direita. Então nós sabemos que nosso planeta é dividido em hemisférios. Hemisfério norte, acima da linha do Equador, hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Hemisfério oriental, né, à direita do meridiano de Greenwich, e o hemisfério ocidental à esquerda. Tá? Isso é só a localização, né, geográfica. Montes Urais. O que são os Montes Urais? É uma cordilheira montanhosa que faz a fronteira natural entre Europa e Ásia. As fronteiras, gente, são invisíveis. Então, na maioria das vezes, elas são feitas por elementos naturais, como rios, montanhas, né? E assim vai. Então, a Europa e a Ásia não é diferente. Ela é dividida, né? Essa fronteira natural é composta por uma cadeia de montanhas gigantescas. No mapa da direita, nós temos aí um círculo mostrando aquela área ali. Ó. Aquela linhazinha em amarelo, né, e pontos vermelhos, toda aquela linhazinha que vai de norte a sul ali, é uma cadeia de montanhas chamada Montes Urais. Essa que está na imagem aí, ó, essa cadeia de montanhas. De um lado é a Europa, do outro é a Ásia, tá? E fica no país da Rússia, que é gigantesco. Pertence aos dois continentes. Então, essa é a fronteira natural que divide os continentes. Vamos agora para o espaço econômico europeu. Olha a importância do espaço econômico. Vamos voltar na história. Foi na Europa que se iniciou o processo industrial, com o uso de máquinas e concentração de trabalhadores em fábricas. Com o advento, né, o surgimento da primeira revolução industrial, século XVIII, lá na Inglaterra. A Europa foi o continente pioneiro na modernização industrial. Então volta lá no tempo, né, século XVIII, por volta de 1750, por aí, vão surgir as primeiras fábricas. Olha aí, ó, que imagem, que ilustração. A setinha aí mostrando as primeiras fábricas, as primeiras indústrias, né? A Europa deixando de ser agrícola e agora passa a ser trabalhada através da indústria, da máquina. A circulação de pessoas, de mercadoria, né? Essa revolução que mudou os padrões econômicos do mundo, tá? Agora os trabalhos, a questão da carga horária, tá? Nesse período aí não era muito favorável, mas tudo vai ter um início, tá certo? Então, fábricas, modernização, circulação de pessoas e mercadorias. Então vai se mudar agora um contexto econômico no mundo. A evolução do trabalho e a modernização nas técnicas. Veja como isso aconteceu. Esse intenso desenvolvimento, motivado pela indústria, alterou profundamente o espaço europeu. A tecnologia e a modernização das atividades produtivas dinamizaram a economia do continente e impulsionaram o surgimento das principais potências econômicas do mundo. Por isso que a Europa tem países, né, que são considerados potências econômicas no mundo, porque vai partir de lá, ó, essa transição. Olha aí as imagens. O artesão trabalhando sozinho, fazendo seu produto do início ao fim. Então ele começava e terminava seu produto sozinho. Aí ainda vendia. Então isso vai mudar. Tudo agora vai ser feito agora em galpões, né, em fábricas. Essa indústria vai se modernizando através das máquinas. Aí nós temos aí, ó, o carvão mineral, né? Nós temos aí a máquina, o tear mecânico, a indústria de roupas. Tudo isso vai se modernizar. Revoluciona. O artesão passa a ser agora funcionário. E ele vai ter um patrão. Né? Esse patrão vai pagar um salário. Então veja, essa questão capitalista no mundo. Então tudo isso vai ser uma evolução capitalista também. Qual a maior economia do mundo? Tá? Vamos primeiro para o mundo, depois para a Europa. A maior economia do mundo é seguramente a dos Estados Unidos da América. Ó, EUA, Estados Unidos da América. Não confundam com Europa, tá certo?
Estados Unidos é sem dúvida o país mais rico do mundo atualmente, mesmo com essa crise, né, da pandemia, mas ainda é o mais rico do mundo, né, com um PIB aí de mais de 20 trilhões de dólares anuais, tá? Quais as maiores economias da Europa? Agora vamos para a Europa. Na Europa, os 5 países de maior economia, né, segundo o ranking lá em 2018, em primeiro lugar a Alemanha, é o 4º país no mundo, tá certo? Primeiro Estados Unidos, segundo China, terceiro Japão, o 4º é a Alemanha. Só que na Europa a Alemanha é o país mais rico, então tá aí, primeiro lugar. Depois o Reino Unido, a França, em 4º a Itália e em 5º a Rússia. Aí as 5 maiores economias lá da Europa, tá? Integração mundial, ó, e econômica, essa questão de integração, de ligação, ó, isso vai ser formado através de blocos econômicos, ó. União entre países, né, para melhor funcionar, né, interagir nas questões econômicas e de mercadoria. A União Europeia, UE, é o maior bloco econômico mundial, composto atualmente por 27 países. Os objetivos da União Europeia são manter a paz entre seus membros e promover a livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Além disso, busca o desenvolvimento de um mercado financeiro europeu, aumentar a qualidade de vida e trabalho dos cidadãos europeus, reduzir as desigualdades econômicas dos países membros. Então, veja, boa parte dos países da Europa, tá? Boa parte, fazem parte desse bloco econômico, que é a União Europeia. Então, entre si, eles têm vários acordos. Inclusive, desses 27 países, 19 utilizam uma moeda única, que é o euro. Né? Em termos de poder de compra, né? É a mais valiosa do mundo aí, ó. Ela, o dólar, tá? Então, eles buscam isso, essa interação de qualidade, de venda, de produtos, de fronteiras, tudo isso para facilitar, tá certo? Tem os lados negativos, mas funciona e é o maior bloco econômico do mundo atualmente. Essa é a bandeira da União Europeia. Onde vocês verem essa bandeira, representa o bloco econômico da União Europeia. Vamos agora para regionalidades. Ó. Regionalidades agora da Ásia, tá? Do outro continente agora, da Ásia. O continente asiático, ele é dividido em 6 grandes regiões. Então nós temos aí, ó, a Ásia Setentrional, norte, tá? Ásia Central em verde, ali no centro. Oriente Médio, que nós vamos falar sobre ele, né, em amarelo. Ásia Meridional, sul, certo? Sudeste Asiático, ali em marrom. E o Extremo Oriente, em laranja aí, ó, China, Japão e as Coreias. Tá? Essas são as regionalidades da Ásia, tá? Essa divisão. Países de cada região da Ásia. Então, cada região dessa tem vários países, tá? Então, vamos colocar aqui só alguns para vocês identificarem. Por exemplo, na Ásia Central, nós temos aí, ó, o Cazaquistão, tá? O Uzbequistão. Na Ásia Meridional, tá ali, ó, a Índia, o Paquistão. Sudeste Asiático, é onde fica ali a Indonésia, algumas ilhas, tá? O Extremo Oriente, China, Japão e as Coreias. O Oriente Médio, que nós vamos falar sobre ele, ó. Israel, Iraque, Afeganistão, áreas de conflito. A Ásia Setentrional só tem a Rússia, né? Ela é tão grande que ela ocupa essa região, né? A região norte lá da Ásia, tá certo? Ásia Meridional, ó. Escolhi esse para vocês dar uma identificada. Preste atenção para a avaliação, viu? Essa região aí. Características regionais, ó. Essa região é considerada de baixa renda per capita, ou seja, é a região, né, de menor economia dentre os países asiáticos. Claro, com exceção da Índia, né, que é um país mais industrializado daí. E também é o segundo país mais populoso do mundo, tá certo? Só fica atrás da China. A agricultura aí predomina, agricultura de subsistência familiar, certo?
Predomínio aí no cultivo de cereais, principalmente de arroz. É um grande produtor de arroz para o mundo todo. Tem relevo acentuado aí porque as maiores cadeias de montanhas do mundo, a Cordilheira do Himalaia, chamado, né, está aí nessa região, ali, principalmente ali no país do Nepal. É onde fica o Monte Everest, né, a montanha mais alta do planeta Terra. Então, é um relevo bem acentuado. Ásia, movimentos de fronteiras, tensões e conflitos. Então vamos partir agora para um pouco das fronteiras asiáticas e dos conflitos que existem lá atualmente também. Ó. O principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio. Mais precisamente no confronto entre árabes e israelenses. Os conflitos entre Israel e Palestina nasceram em tempos remotos. Nós vimos aqui uma aula anterior essa questão da fundação de Israel e da Palestina. Então, quando se fala em Israel, gente, a gente pode associar também ao povo judeu. E quando se fala em Palestina, podemos associar aos povos árabes, tá? E a gente viu aqui, eu expliquei a vocês que também é uma questão que está narrada na Bíblia. A origem desses povos. Então nós temos que voltar lá e ver a história de Abraão, né, o patriarca do monoteísmo, e seus dois filhos. Ismael, primeiro, que vai ser o patriarca do povo árabe, e Isaac, seu segundo filho da promessa, né, que vai ser o patriarca depois do povo judeu. Tá? Como assim? Isaac, ele vai ser pai de Jacó. Jacó, em uma fala bíblica lá, no livro de Gênesis, ele vai ser chamado de Israel, através de uma luta com um anjo. E, a partir disso, ele se chama Israel. E Israel vai ser pai de 12 filhos. Um deles vai ser Judá, tá? E vai fundar a tribo de Judá. Daí vai se formar o povo judeu. Então, nós já temos a origem do povo árabe, lá de Ismael, e do povo judeu, né? Dos descendentes de Isaac, Jacó e Judá. Então essa é a origem, tá? Então nós temos duas questões que vocês podem estar aí pensando. Todo israelense é judeu, professor? E todo palestino é muçulmano? Não, né? Não tem nada a ver. Todo israelense é quem nasceu em Israel. Judeu é quem segue a religião judaica. Tá certo? É como se dissesse que todo brasileiro é católico? Não. Tá? Brasileiro é quem nasce no Brasil. Católico é a religião. Tá certo? Palestino. Todo palestino é muçulmano? Também não. Muçulmano é quem segue a religião islâmica. Tá certo? Então, lembrem disso. Religião é uma coisa. Nacionalidade é outra. Nesse meio aí tem cristãos, tem budistas, tem outros e outros pessoas que seguem outras religiões. Então esse conflito é histórico, tá certo? Israel e Palestina. Olha aí as imagens. São imagens atuais, ó, do conflito, né? De Israel com Palestina. Aí, ó. As moças segurando aí Free Palestine, Palestina livre. Esse conflito entre Palestina e Israel. A busca por território. Nós vamos ver. Movimentos de fronteira. Como tudo isso surgiu, ó. A disputa se acirrou a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel, né, o Estado moderno, país. Né? A região é denominada Terra Santa e Terra Prometida, mas o conceito de lugar sagrado é partilhado também pelos muçulmanos e cristãos. Olha que coisa, essa disputa por a cidade sagrada de Jerusalém. Então, isso vai partir muito da história. Até 1947, esse território aí pertencia à Palestina, tá? E era dominado ali pelo Reino Unido, né, pela Inglaterra. Após a Segunda Guerra Mundial, os judeus que sobreviveram lá do Holocausto precisaram voltar, né, para o seu território de origem. E foi preciso a ONU interferir
e dividir aquele território. Então é chamada a partilha da Palestina, certo? Então a ONU interferiu e dividiu aquele território. Os ingleses saíram daquele lugar e agora foi dividido uma parte para a Palestina e uma parte para Israel. Israel ficou com essa parte aí de laranja, tá? Onde tem aí povo judeu. E a Palestina ficou com a parte em amarelo, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Só que isso não ficou assim, de mãos dadas. A partir daí vai gerar conflitos. Israel não vai querer essa divisão. E também a Palestina. Um dos motivos aí é porque tem a cidade de Jerusalém, que é considerada a terra prometida, a terra santa. Tanto para os judeus, quanto para os cristãos, porque foi lá que Jesus foi crucificado, e também para os muçulmanos. Então veja que cidade sagrada para 3 grandes religiões do mundo. E Jerusalém ficou aí, ó, no meio do território da Palestina. Olha ali o pontinho ali em branco, Jerusalém. Israel não se conformou, então ela vai buscar guerra, vai buscar conflito, vai interferir para conseguir pegar Jerusalém para ela. E isso vai, com o passar do tempo, gerar grandes conflitos. Então, em 1947, a ONU faz a partilha do território palestino e em 48 o Estado de Israel é fundado. Então nós temos aí, ó, até 46 todo o território era da Palestina. Em 47 a divisão do território ali, ó, Israel e Palestina. Em 48 até 1967 Israel controla e consegue tomar a cidade de Jerusalém, certo? Para si. Isso vai gerar também um grande conflito com o povo palestino. E olha agora o mapa atual, olha a evolução. O exército de Israel é muito forte. Então, além de tomar a cidade de Jerusalém, quase todo o território agora que era da Palestina, agora ficou com Israel. Só com alguns pedacinhos ali, ó, da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que ainda estão sob o controle da Palestina. Veja que coisa. É uma evolução territorial. E esse conflito não para, tá certo? Existe também um conflito geopolítico sobre a capital. Alguns órgãos internacionais consideram que a capital de Israel é Tel Aviv, tá? Mas eles não aceitam, eles querem que seja Jerusalém. Isso já foi reconhecido até pelo governo dos Estados Unidos, né? O governo anterior. Isso é um conflito. Por quê? Porque a Palestina também quer Jerusalém como a sua capital. Então isso aí vai gerar um conflito que parece interminável. Até um muro foi feito lá, né? O muro que Israel monta, olha aí, ó, sobre essa região ao redor de Jerusalém, para dividir, né? Colocar essa divisão mesmo, de um povo para outro. E essas imagens são que está acontecendo aí, né, em pleno 2021, ainda desses conflitos de palestinos e israelenses, né? Mortes, bombas, crianças, famílias, né? Esse conflito só vai gerar dor, né, e morte. Pessoas inocentes estão sendo mortas por ideologias, né, de governos. Isso acontece. É para isso que servem as guerras, né? Para trazer dor, para trazer mortes e gerar lucro para meia dúzia de governos, tá? Então isso é um pouco desse conflito. E a regionalidade lá da Europa, que foi o último assunto da aula passada, que vocês viram. O continente europeu ele é dividido em 5 regiões, ó, tá? A Europa centro-ocidental ali em azul, França, Espanha. A Europa meridional, tá, em laranja. A Europa oriental ali, do lado direito. A Europa central ali em amarelo no centro, ó, a mais desenvolvida ali com a Alemanha, né? E a Europa setentrional, né, que fica ali em verde, os países nórdicos. Então essa é a regionalização da Europa. Prestem atenção para vocês fazerem uma boa prova. Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção. Boa prova, bom desempenho. Até a próxima.